Mas tá bom. Podem começar a orar se puder. Claro. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor operou. Obrigada pelas coisas boas e pelas coisas não muito boas. Porque sabemos que as coisas não muito boas, elas trazem mais crescimento do que as alegrias. É verdade. Nós não gostamos, claro, mas nós entendemos. E nós te agradecemos. Perdão pelos erros, falhas, omissões. Tudo aquilo que não agradou seu coração, nos ajuda e nos ensina, Pai, a ser melhor a cada dia. Continua manifestando seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, nos dê essa noite uma aula muito, muito abençoada. Usa o pastor Lucas para, através da vida dele, que no nosso ser seja operado milagres e maravilhas. Quebra conceitos errados. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ajuda. Nós queremos ser melhor a cada dia. Abençoa, Pai, que tudo aquilo que o pastor Lucas nos ensine, Pai, que ele também, Senhor, receba de Ti cada dia mais. Sim, Deus. Obrigada pela vida dos meus irmãos que estão aqui e por todos aqueles, Pai, que estão assistindo nas redes sociais ou que ainda vão assistir. Abençoa, Pai, cada um. Senhor, se alguém tiver com alguma inquietação na alma, que seja curado. Se alguém estiver sentindo alguma dor, Pai, que o Senhor passe o bálsamo da sua cura. Senhor, que a nossa mente esteja totalmente livre neste momento para aprender de Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, irmãos, como eu sempre gosto de falar, eu gosto de um ensino bíblico que seja diretamente aplicável ao coração, porque tudo que vai fazer a diferença na nossa vida é a purificação do nosso coração. Não adianta nada a gente fazer ativismo religioso, saber a Bíblia de cor, né, que tem alguns dos islamitas, que o Alcorão tem mais de 3.000 páginas, enquanto a Bíblia chega a ter no máximo 2.000. Aliás, chega a ter 5.000 páginas. E tem aqui a minha Bíblia dá 1.800 e poucas páginas, com um dicionário e tudo. Então, não adianta nada você ter tanto conhecimento e não ter aplicação direta no coração. Então, para mim, assim, quando eu descobri que era só o coração que eu tinha que acertar, o resto se acertava por consequência, eu falei, não, vou ser um pastor do coração. Né? Eu gosto de ciência, eu gosto de conhecimento, eu gosto de sabedoria, né? Mas a sabedoria ligada ao coração ela é muito boa, mas a sabedoria só por sabedoria, sem transformação, vira gnosticismo e não leva para o céu, tá? Então, essa noite de ontem, aliás, esses últimos dias, né, mas eu tô adiantando o calendário para vocês, porque de ontem para cá não encontrei mais vocês, né? Também vivi outra experiência interessante, né? As mesmas experiências, elas são, assim, muito realistas, né? No ponto de vista de como entender a natureza humana e o que significa viver nesse mundo por enquanto, né? E uma coisa que eu percebi, que eu acho que Deus vai me deixar aqui mais tempo como humano do que os outros, porque se eu começar a ficar muito espiritual, eu vou me distanciar daqueles que estão precisando de ajuda, né? Então eu tenho sempre que lembrar como que são as pessoas ainda no nível humano, né? Aí às vezes eu queria falar diferente, né? Mas, sei lá, se essa é a vontade de Deus, amém. Se não, tudo bem. Eu não tenho medo de nada, não. É que a gente tem vontade de voltar para casa. Voltar para Deus, né? Essa vontade foi despertada em mim, agora eu me sinto já um pouco mais como eu sentia quando eu era criança, que eu sentia saudade do céu, estou começando a reviver esse sentimento. Eu agradeço a Deus por isso, porque isso significa pureza no coração, e o nível da pureza está começando vamos dizer assim, a ser perceptível nesse sentimento. Porque eu me embruteci muito na vida. Não porque eu fiz escolha, nunca fui drogado, nunca fui violento, nada. A violência que entrou em mim foi aquela que eu recebi do mundo, né? Maus tratos de professores na universidade, muita liberdade falsa, né? De pecados e idolatrias e situações que você não queria
viver, mas estava lá na Babilônia, né? Que nem Daniel. Então eu considero que Daniel é um símbolo muito forte para mim, porque ele viveu as coisas que eu vivo hoje, imerso na Babilônia. O Pablo está aí junto comigo, que é meu aluno. Ele tem o privilégio de entrar direto na live aqui sem precisar permissão, porque eu uso o link da universidade. Até o dia que eles descobrirem, aí não sei como é que vai ser. Eu e o pastor João vamos ter que juntar os dois para pagar um link para nós, né? Então, porque o pastor Jones usa um link que é o pastor Fábio que paga, né? Então, um dia a gente talvez precise, né? Eu peço a Deus que não seja isso uma profecia, né? Mas a gente tem que se preparar sempre, porque o inimigo, às vezes, gosta de criar uma situação diferente daquela que a gente espera. Então, a gente se preparando, né? Tem um ditado que diz assim... Não, pastor, a gente paga. Não, tem um ditado que diz assim, que a probabilidade de ter uma bomba dentro de um avião é 1 em não sei quantos milhões. Aí, a probabilidade de ter 2 é 1 em 1 bilhão. Aí o cara fala assim, bom, eu já vou andar com a minha bomba, porque assim eu sou honesto e eu não vou explodir, eu aumento a probabilidade, eu diminuo a probabilidade de ter um outro louco como eu dentro do avião com uma bomba, né? Isso é uma matemática, né? Quer dizer assim, quando a gente conta alguma coisa, né, o diabo já sabe que a gente se preparou para aquilo e não vai fazer aquilo, né? Ele vai procurar outra coisa, porque ele fala assim, opa, por aí eles já estão se preparando, né? Então a gente tem que ficar atento, tá bom? Então, só antes de começar aqui para falar sobre o sangue, a gente tem que falar sobre situações que o sangue precisa limpar, né? Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e a gente não foi ensinado a tomar posse disso. A gente foi ensinado a dizer assim, Senhor Jesus, cobre com teu sangue na congregação, né? Na Assembleia diz assim, o sangue de Deus, Jesus tem poder, mas a aplicação do sangue de Jesus é muito mais profunda do que ficar apenas clamando. Não que não deva clamar, não é isso. É porque o clamar é só o selo da carta, né? Que você põe. A carta inteira, você tem que ler ela. Certo? A carta que o sangue descreve para nós aplicar ela. Então, hoje a aula é sobre isso, tá bom? Vamos tentar me aprofundar mais sobre essa questão do sangue, amém? Então, a linguagem cósmica dos sacrifícios, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, né? Então, tem 2 palavras fortes aqui, né? Além do sangue, tem ofensas e graça. Então, se a lei revelou o problema, os sacrifícios começaram a revelar a solução, mas não de forma direta, né? Não de forma completa, né? Não havia condição de sacrifícios curar a alma. Os sacrifícios eram símbolos, né? Como está falando aí a própria lição, tá? Então, desde os primeiros registros após a queda, até a estrutura detalhada em Levítico, né? Que começa lá em Gênesis, algo se repete de maneira insistente. O sangue é derramado para que haja relação com Deus, que a relação com Deus não seja completamente perdida. Então, foi derramado o sangue no Éden, para cobrir a nudez literal, né, espiritual e material, de Adão. Depois foi os sacrifícios de Abel, né, depois que eles já saíram lá do Jardim do Éden, e a linguagem do sangue. Essa linguagem do sangue, se você falar isso para um ativista que é do tipo vegano, né, ou um ativista ambientalista, ele vai falar, nossa, que Deus mau, Jesus, esse cara queria que eu sacrificasse bichos, animais, tadinho dos bichinhos. Só que eles esquecem que o tadinho dos bichinhos, que deveria ser dito na hora do sacrifício, era para lembrar da dor que Deus sofreu, né, e do prejuízo que é o pecado. Então todo mundo sabe dizer tadinho do bichinho, né, que está sendo morto nas fábricas, ou de frango, de carne, né, e tadinho do bichinho que estão sendo mortos nos laboratórios de pesquisa biológica, e tadinho dos bichinhos que estão morrendo na rua, mas não fala tadinho dos bichinhos que eu estou sendo, né, quando eu estou deixando de fazer o que Deus manda, né, porque aí quem sofreu foi Jesus, né, entendeu? Será que lembrar do gato e do cachorro está fazendo as pessoas lembrar da cruz de Cristo? Que é isso que precisa, né? A gente tem que continuar tendo piedade dos animais, não é para sacrificar nenhum
A Bíblia não manda mais sacrificar nada, mas a linguagem do passado, porque o povo era violento, então tinha que falar na linguagem da violência, né? Deus, ele é assim meio parecido comigo, né? Ou eu sou parecido com ele, né? Eu não sei. Acho que eu sou parecido com ele, que ele surgiu primeiro, obviamente. Tô brincando, né? Não levo a sério minhas piadas. Porque eu gosto dos extremos, sabe? Em determinadas situações você tem que colocar um extremo para poder a pessoa acordar. E Deus fez esse extremo. Botou um sacrifício de animais, uma coisa trucidante, para gritar. Aí depois manda Jesus para gritar mais alto para o universo inteiro, porque o grito de Jesus ecoou no céu e na terra. Tinha anjos aí querendo descer na terra e fulminar com todo mundo, e Deus teve que segurar a bola. Você pensa que o sacrifício de Jesus foi assim pacífico, que nem aparece nos filmes? Por que você acha que teve trovões, relâmpago, aquele tendel todo em cima da cruz? Guerra espiritual, filha. Deus teve que segurar os seus próprios anjos. Porque eles ficaram indignados, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Depois que eles entenderam. Porque no céu, nem todo mundo entende tudo também, porque tem camadas e camadas, é como um exército. Sai uma ordem do general, mas o soldado raso lá, tá com a marmita de comida, lá embaixo, comendo, aí chega memorando, passa para o capitão, do capitão chega para o sargento, nós vamos, essa tropa aqui vai entrar nessa mata aqui. Levanta aí do acampamento e vamos entrar. O soldadinho tem que fechar a marmita de comida, botar a arma nas costas e obedecer o sargento. Aí ele encontra um bicho, um extraterrestre lá no meio da mata. Aí ele sai apavorado. Por que eu vim nessa missão? Mas foi ordem, né? Ele não vai entender tudo, a gente não vai entender tudo, então esqueça. Ele só vai entender tudo quando estiver olhando de lá de cima. É que nem avião, né? Que nem o irmão João Batista foi viajar de avião comigo, aí ele olhou lá para baixo e começou a ver tudo de cima, né? E ele gostou muito da experiência. Então é isso, gente. O sacrifício do sangue de Jesus, a gente não consegue entender tudo daqui de baixo. Desde a época dos animais, né, principalmente, mas agora, quer dizer, principalmente agora, quando Jesus já veio, né, e ainda o sacrifício do quinto selo, né, vai muita gente morrer, vai ser doloroso. Olha, na Segunda Guerra Mundial, é claro, nas revoluções, né, mas a mais próxima, que teve a Revolução Bolchevista, matou mais judeus do que o Hitler. O Hitler matou 6 milhões, o Stalin e o Lenin lá mataram 30 milhões. A Revolução na China matou muito mais. Juntando tudo isso de sangue, não dá o que eles dizem que a Igreja Católica matou na Inquisição. Sério, isso é estatístico, tá? Isso é um argumento que a direita usa contra os esquerdistas. Então, veja só, eu não estou dizendo que você pode matar livremente, não é isso. Eu estou só tentando usar uma matemática para você perceber os exageros que já existiram na história humana, né? E o exagero que Deus criou, mandando seu filho para morrer, que é o maior exagero de todos, está escondido. Os esquerdistas escondem o sangue dos seus revolucionários, né? Che Guevara matou muita gente, mas e o sangue de Cristo? Né? Então, eu acho que a direita pode falar das revoluções de sangue que a esquerda criou, mas ela seria muito mais poderosa se ela colocasse em contrapartida o sangue de Jesus, porque aí ela estaria falando um argumento espiritual. E um argumento espiritual vindo de Deus, não tem quem bata. Né? Porque a Igreja Católica continua falhando. Né? Os revolucionários, Stalin, Hitler, todos os que já fizeram revolução e outros que ainda vão surgir aí estupidamente matando pessoas, também vão sumir. Mas e aquilo que permanece? Aí eles usam esse argumento, né? Falam assim, não, o Stalin não está mais aqui, o Che Guevara não está mais aqui, mas a Igreja Católica está aí. Ela fez a Inquisição, entendeu? Então, se ficar no mesmo nível de discussão, você não derruba o inimigo, você tem que ir para o nível espiritual.
É o que o Olavo de Carvalho falava. Fala assim, não adianta discutir na lógica com o inimigo. Você acha que ele está usando a lógica porque ele aceita isso como certo. Tolo de você, que usa a lógica contra Satanás. Satanás, ele está usando a lógica para te enganar, porque ele não aceita a lógica. Ele sabe de lógica. Ele usa uma coisa chamada heurística. O que é heurística? Como vencer um debate sem ter razão. Criado por um filósofo chamado Schopenhauer. E percebeu que muita gente vencia o debate sem ter razão, e escreveu um livro. Eu aconselho vocês a ler. Como vencer um debate sem ter razão? É isso que o diabo faz contra a gente. Porque a gente não usa a palavra. Porque a gente acha que se a gente convencer o diabo de que a gente está certo, o diabo fica quieto. E era o que eu pensava. E era onde eu apanhava. Não, você tem que usar a palavra, o poder. Paulo falou assim, não fui ter convosco com sabedoria humana, mas com demonstração de poder e espírito. Então nós temos que buscar poder e espírito, e acabou. E acachapar o diabo com um esmagamento de 500 toneladas. Entendeu? Só isso. Porque hoje no Brasil estão usando a direita contra a esquerda um monte de discurso. E o diabo que está no meio não está nem aí se você está com razão, sem razão, se o seu argumento é lógico, se o seu argumento é um silogismo encadeado perfeito, que leva a uma conclusão maravilhosa. O diabo não está nem aí, gente. A única coisa que freia Satanás é a palavra de Deus. E no caso, o sangue de Jesus. Entendeu? E a gente perde tempo. A igreja perde tempo. Os cristãos perdem tempo. Os políticos que estão querendo mudar alguma coisa perdem tempo com essas coisas. Tá bom? Por que o sangue? Essa é uma das perguntas mais profundas e muito mal compreendida. Não se trata de violência arbitrária, não se trata de um Deus que exige sofrimento. O sangue representa algo essencial, vida. Derramar sangue é uma vida, está sendo entregue para sustentar outra que não poderia permanecer por si mesmo. Então a linguagem de Deus é extrema porque ela quer mostrar a importância da vida. E se o pecado destrói, ele destrói a vida espiritual e material. Esse é o extremismo de Deus. Entendeu? Ele joga você lá no fim, puxar você de lá para você perceber onde está a parede, bater na parede e voltar. Porque hoje em dia tem gente fazendo furo na parede e atravessando para o outro lado. Que é o lado do Satanás, né? Então, é como eu dizia assim, né? No Salmo de Davi, Davi falava assim, Senhor, tu me arremessaste. Aí o que você faz? Qual é a diferença entre um tijolo e um gato? Joga os dois na parede, o que me há é gato. Não é isso que eu disse o ditado? Então o que acontece? Deus coloca nós num sofrimento intenso, certo? Porque aí a gente se separa do nosso erro, a gente se separa da nossa carne, a gente se separa do diabo que está infiltrado na cabeça da gente e no coração. Aí você... Eu sei pedir socorro para Deus. Caiu a conexão aí, gente. A última coisa que eu falei, o que foi? Caiu. Né? Caiu um pouquinho. Tá. Que a gente precisa pedir socorro para Deus. Isso. Então é assim, ela vai, essa internet é chata. Ela cai, eu não percebo, depois é que aparece o sinal cortado. Aí eu já estava com 5 frases e percebi. Então, essa parte que eu falei que Davi dizia assim, que tu me arremessaste, vocês ouviram? Caiu de novo. Sim. Não caiu, não, a gente ouviu. Tá, então o que é a tua noção? A paz, professor! A paz, minha aluna, minha brasa viva de fogo. Viu? Davi diz assim, tu me arremessaste. Aí eu ouvi aquele ditado que diz assim, qual é a diferença de um gato para um tijolo, né? Eu liguei as duas coisas, né? Ah, você joga os dois na parede, que me é gato. Eu falei, por que Davi está falando que Deus arremessou ele? Porque o que miasse não era gato. O que não miava era tijolo. Então, quem é o tijolo? O diabo. Então, para que serve o sofrimento? Para separar você da carne, serve você do diabo. Então, você vai clamar a Deus. Da dor vai fazer você clamar. Você vai miar, que nem gato. E o tijolo vai se despedaçar, que é o diabo.
Entende? E às vezes a gente aprende na igreja que crente não pode sofrer, que sofrer é falta de prosperidade. Não, é o contrário, minha gente. Nossa prosperidade não é aqui. Bom? Então vamos lá. Princípio da substituição. Aqui surgem 2 pilares de toda a estrutura bíblica. O inocente assume o lugar do culpado. O homem falha, né? O animal morre. Isso não resolve o problema completamente, né? Então aqui, ó, o inocente é o animal, por enquanto, né? Isso não resolve o problema, mas cria um espaço de continuidade, ou seja, um intervalo entre a culpa e o juízo final. Então, entre a culpa, que foi de Adão lá, até o juízo final, nós temos uma linha de sacrifícios. Chega em Jesus, coloca o verdadeiro sacrifício. Daí para frente é uma purificação. Quando é que você está saindo de um túnel? Já perguntei isso aqui. Quando é que você está saindo de um túnel, irmão Odete? É? É? Quando é que você está saindo de um túnel, irmã Mara? Entrou num túnel escuro. Quando é que você está saindo? Quando você vê a luz do fim? Hã? Sim. Enquanto não chegar lá a saída, estou indo. Não. Até o meio. Da metade para frente você está saindo já. Isso, verdade. Então, Quando a gente vê a claridade. não, aí é que você está na porta já. Aí já é o Apocalipse. Dá pra ver. Ah, dá para ver, pode ser, dependendo do túnel. Mas então, se Jesus é o meio do túnel, se Jesus é o meio do túnel do pecado, então nós já estamos saindo, certo? Entendeu? Entendi. Para trás eram animais. Não purificava nada. Só dava esperança. Para frente está purificando. O Apocalipse já é a luz. Dali a pouco você está do lado de fora. É ou não é? Fala a verdade. Amém. Então, tipos de sacrifício, né? O sistema sacrificial não é aleatório, ele é organizado, estruturado, profundamente simbólico. O novilho. O novilho era para líderes, tá? Olha só, um bicho mais forte, certo? Um bicho mais pesado, mais caro, né? Nem todo mundo tinha novilho. Então, os homens mais portentosos da sociedade tinham que oferecer um sacrifício digno, não era uma pombinha, pombinha era para pobre. Um cordeiro. Então, enquanto você é liderança, né, no caso eu, o pastor Jones, a pastora Niva, não vamos oferecer cordeiro se fosse para sacrificar, nós tínhamos que oferecer um novilho, uma coisa bem pesadona mesmo. Difícil até de puxar e botar no curral para ser morto. Né? E às vezes é o que a nossa carne é, um novilho, né, para Deus. Cordeiro, inocência, pureza, entrega silenciosa, são os membros da igreja. Cordeirinho, você puxa ele vai lá para o lugar que se manda, né? Aí você sacrifica ele facinho, mas tenta botar um novilho dentro do curral. E aqueles novilhão pesado, hein? Então a nossa carne, ela pode resistir também, certo? E a gente tem que agir como cordeiro. Bode, associado ao pecado coletivo, né? Tenta juntar um monte de gente e mandar todo mundo fazer a mesma coisa, ver se você consegue. São poucos que fazem exatamente o que você pede, a maioria vai fazer diferente ou o contrário. Então, bode representa pessoas rebeldes. E elas precisam ser mortas na sua rebeldia, não mortas para serem condenadas. Isso que a gente aprendeu muito sobre condenação. E não é, gente. A condenação tem que cair em algum lugar para poder coisa. Em outro Caiu. Aí o pastor. frase, a última palavra. Condenação. Você começou a falar de condenação, caiu. Parece até uma coisa do diabo mesmo, né? Então, a gente aprendeu muito a falar sobre condenação. Novilho é um tipo de pessoa, cordeiro é um tipo de pessoa e bode. Bode o que é? Muita gente. Tenta colocar muita gente para fazer uma tarefa só. Um vai fazer direito, outro vai fazer mais meia boca, e a maioria vai fazer errado. Então, bode representa rebeldia. Mas a rebeldia tem que ser morta. Então, o bode é sacrificado para salvar o quê? O espírito. Então, a gente muito pensou em condenação, achando, não, os bodes da igreja vão tudo se perder. Não. Os bodes da igreja vão berrar. Vão espiar. Mas, quer dizer, vão berrar e vão, como é que fala? Gritar, né?
mas o pecado vai ser expiado. Agora, a única forma de você não participar da salvação é você abandonar Deus deliberadamente, né? Aí sim, aí é você. Mas enquanto a pessoa está sendo conduzida ao sacrifício da carne, tem esperança do Espírito se salvar. Seja parente seu rebelde, seja seu familiar, qualquer coisa. Está doendo. Deixa doer. Aí você ajuda todo mundo? Não, você ajuda quem pede ajuda, filho. Não está ajudando todo mundo, senão você vai atrapalhar a obra de Deus. Deixa ele doer lá. Ah, pastor, estou precisando de ajuda. O que você quer? Oração. Ah, tá, vamos orar. Você quer um conselho? Não, conselho não, só quero oração. Ah, então tá, então vai embora. Ah, não, eu também quero que o senhor me aconselhe. Ah, então vamos lá. Você aceita que eu aponte suas feridas? Aceita. Ah, então vou apontar. Você não aceita? Você entendeu a diferença? Então, não saia dando conselho para todo mundo. Não saia querendo ajudar todo mundo. Vai ajudando à medida que as pessoas querem e pedem. Porque a dor tem que fazer elas pedir. Quando você chega no fundo do poço, você olha para onde? Alguém responde as minhas perguntinhas rapidinho. Quando você chega no fundo do poço, para onde você olha? Pra cima. Então pronto, isso, a minha linda chegou ó, arrasando com a resposta, entendeu? Deixa as pessoas chegar no fundo do poço, gente, não fica jogando corda enquanto elas estão descendo, porque aí elas não vão olhar para cima, vão olhar para você. Só ajuda quem pede ajuda, quem não pede ajuda, você deixa se quebrar. Eu tinha uma mãe, lá em São Carlos, cidade que eu morei, e ela era uma irmãzinha da igreja, até daquelas que queriam casar comigo. Casou com um rapaz lá e tal, o marido deu o maior problema para ela. E eles tiveram 2 filhos. Um se tornou um grande cientista, morando nos Estados Unidos, e outro se tornou um drogado beberrão que está na cadeia. De vez em quando vai para a cadeia. Aí ela chegou, irmão Lucas, eu não sei o que eu faço com o filho mais velho. Deu tudo certo, mas com o mais novo deu errado. Eu falei assim, o que você fez com o mais novo? Eu sempre protegi, eu sempre dei carinho, dei amor. Eu falei, você deixou ele sofrer as consequências do que ele fazia? Não. Então, filha, você levou ele para a cadeia. Foi você que levou ele para a cadeia. O outro aprendia rápido, mas esse tinha que levar as pancadas. E tinha que chorar. E você não tinha que ficar lá dando uma de mãezinha boa para ele, não. Filho, você fez errado, agora você sofre as consequências. Daqui uns 2, 3 dias a gente conversa de novo. É assim, gente. Vai pro quarto chorar. Vai lá pensar no que você fez. É assim que tem que ser, gente. Porque é assim que cura. Fala, João Batista. Pois é, isso aí que eu já observo na minha irmã, que o sobrinho meu faz um monte de coisa errada e ela vive como os outros apaziguando, né? Socorrendo. Aí eu falei, Cecília, ele é seu filho, você não vai abandonar ele. Mas enquanto ele estiver fazendo um monte de coisa errada, e toda vez, sei lá, acudir, ele nunca vai se corrigir. E ele tá com 30 anos já. Aí ela já tá fazendo isso, tá escutando já. Amém. Então é assim que essa mãe está vivendo hoje. Um filho sendo cientista, famoso nos Estados Unidos, e um outro na cadeia, porque é preso por causa de droga. Aí tem que pastor orar, alguém orar para poder ir um evangelista naquela cadeia, lembrar ele dos caminhos do Senhor, que quando ele era criança ele ia na igreja. Porque a mãe botou a almofadinha debaixo do quê? Das feridinhas dele. E ele mesmo causava. Gente, nem tudo que é bom cura e nem tudo que é mal mata. Tá bom? Tá certo? O pessoal que elegeu o Lula é culpado do Lula ir pro inferno. Sabe por quê? Esse homem não tem capacidade de ser presidente. Toda a capacidade que dão para ele é para ele fazer coisas mais absurdas. Aí vai fazer tanta maldade, como é que ele vai retroceder disso? Tem que eleger pessoas para governar, pessoas que realmente sejam íntegras, senão você está mandando para o inferno. Uma linguagem progressiva. Cada sacrifício comunica algo, nenhum deles é completo isoladamente. Eles formam uma linguagem, um sistema de pedagogia divina. Pedagogia é quando Deus quer ensinar alguma coisa. Pedagogo é aquele que gosta de ensinar, gosta de corrigir, mas ensinar de uma forma bondosa, né? A pessoa que faz pedagogia vai dar aula para criança, na escolinha, que alfabetiza seu filho, são os pedagogos. O curso universitário que faz com que a pessoa aprenda a ensinar as crianças é o curso de pedagogia.
Curso de letras vai ensinar português, curso de matemática vai ensinar matemática, o curso de física vai ensinar física, né? Cada profissão. Mas aquela pessoa que ensina as criancinhas são chamados pedagogos. Aí tem mestrado, doutorado, tem todos os níveis. Aí tem gente que faz só o curso de graduação e vai dar aula para as criancinhas nas EMEI, né? Escola Municipal. Então, o que Deus está fazendo com a pedagogia? Ensinando as criancinhas. Tá? O espelho do invisível. O mais profundo aqui é perceber. O sacrifício terreno reflete uma realidade espiritual. Certo? O que acontece no altar ecoava no cosmos. O cosmos quer dizer no mundo espiritual e no mundo material ao mesmo tempo. A morte do animal não tinha poder em si mesmo, mas apontava para alguém. Quem é esse alguém? Insuficiência do sistema. Apesar de toda a estrutura, um problema permanece. Os sacrifícios precisam ser repetidos, dia após dia e ano após ano. O sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, o sacrifício das festas anuais. Isso revela algo essencial. Eles não resolvem definitivamente. Eles cobrem, adiam o problema e apontam para um fim. Né, que é Jesus, a cruz de Cristo. Perigo da rotina religiosa é o perigo da rotina também da igreja. Tá? Se você vai num culto e você não sai transformado, você só pulou, gritou, saltou e sofreu tremelico, você perdeu tempo, filho. Desculpa falar, pá, mas tinha um pastor muito ungido, fez nós cair lá, caiu de monte, assim. Brrr. Ele só sopou, jogou o paletó, caiu todo mundo. Tá, do jeito que você caiu, tudo bem. Como é que você se levantou? Transformado? Ou do mesmo jeito? Entendeu a diferença? Não é como você cai, é como você levanta. O perigo da rotina religiosa. Com o tempo, algo acontece novamente. O homem passa a realizar sacrifícios sem compreender o significado. É a repetição. A repetição, ela tira o significado das coisas. O símbolo permanece, mas a essência se perde. Isso gera um ritual vazio, religiosidade mecânica, a repetição, e afastamento interior, porque o coração, ele não gosta de repetição. Quem gosta de repetição é a mente. E a mente, ela é mais carnal do que você pensa. E o coração precisa ser curado para ser espiritual. Então, Deus quer sempre uma coisa diferente a cada dia. Por quê? Porque é do coração. Um dia o marido traz uma rosa, um dia a esposa faz um bolo, que nem a irmã Dulcineia. Um dia ele leva ela para passear, né? Outro dia a esposa compra um par de meia. Um outro dia o esposo compra o brinco que ela queria. Outro dia a esposa faz a comida que ele gosta. Então são variações, filho. Você entrou em repetição e aprendi com essa pastora Nilva aí. Ela falou para mim fazer sempre um relacionamento sem BR. Sem BR. Por isso que o missionário não para muito, porque o senhor não quer que a gente acostuma com pessoas, sempre leva para um lugar diferente. Não se apegue não, porque não é aqui que você vai se apegar. Lá no céu você pode se apegar a todo mundo, aqui não. O que Deus realmente queria? Os profetas começam a denunciar a repetição, né, a frieza. Em textos como Isaías e Amós, Deus deixa claro, não quero sacrifício. O problema nunca foi o sistema, foi o coração. A lógica oculta de Deus. Qual que é a lógica oculta? Se todos os sacrifícios são insuficientes, então eles apontam para algo maior. Porque assim, ó, se Deus é santo, todo-poderoso, e é o Deus de Israel que criou o céu e a terra, então ele é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, ele deve ter algo melhor, porque ele está fazendo uma coisa que não está funcionando. Quando Deus fizer uma coisa, presta atenção, lição de vida, quando Deus fizer uma coisa que está repetindo muito, não está funcionando, Parou aí lá, quando Deus está fazendo uma coisa, está repetindo muito. então o quê? Parou lá quando Deus começa a fazer uma coisa, está repetindo muito. Parou aí. Quando Deus está fazendo uma coisa, está repetindo muito, é que ele quer mostrar uma outra maior. E se alguém está fazendo uma coisa, está repetindo muito e está dando errado, é o diabo. Porque só o diabo não consegue fazer as coisas certas. Então você tem que prestar atenção. A repetição está me mostrando o quê? Uma coisa maior? Se todos os sacrifícios são suficientes, então todos eles apontam para algo maior. Se todos são imperfeitos, então deve ter um perfeito. Isso é a linguagem de Deus, tá? Se todos são repetidos, então deve ter um definitivo. A linguagem do diabo vamos botar aqui a linguagem do diabo para vocês entenderem. Se todos os sacrifícios são insuficientes, continua insuficiente.
né? E não aponta para lugar nenhum. O sacrifício do diabo só dá confusão. São todos imperfeitos e continuam imperfeitos. E são todos repetitivos e continuam repetindo. Então, às vezes, a gente estava fazendo sacrifício do diabo na igreja. Porque não mudava, era insuficiente, era imperfeito, não tinha nenhum perfeito para aparecer, para substituir, e era repetitivo e não mudava nada. E a gente se acostumou. Com medo de ir para o inferno, com medo de pecar, com medo de ir contra a doutrina da igreja. A sombra do cordeiro. Entre todos os símbolos se destaca. O cordeiro, ele é inocente, silencioso e entregue, né? Capacidade de rendição, que é uma coisa que a gente não aprende tão rapidamente, né? Esse símbolo atravessa toda a história, como uma sombra de algo que ainda não chegou. O alcance do sacrifício. Outro detalhe fundamental, os sacrifícios não eram apenas individuais, eles envolviam famílias, comunidades e o povo inteiro. Então, existem pecados pessoais, pecados de família, pecados de nações, pecados de cidades, de estado e de nações. E a gente está participando de todos eles. Então, se a gente morasse do lado do governador, e o governador está fazendo alguma coisa errada, a gente tem o direito de ir lá, pedir uma audiência e falar assim, ó, senhor governador, eu vim aqui conversar com o senhor para falar que você está fazendo alguma coisa aí fora da palavra de Deus. Mas eu não sou crente. Aí daí, qual o problema? Deus é Deus de todo mundo, até do senhor que não é crente. Ele criou o universo. É o senhor que tem problema com ele, não é ele que tem problema com o universo. Entendeu? Essa é a linguagem que nós temos que falar, direta e reta. Ah, eu não sou crente, não sou dessa igreja. Mas o Deus é o Deus universal. É o seu problema com Deus, não é Deus com o universo. Deus está de bem com todo mundo. Até com a formiguinha e com o cachorro que está passando fome. Então não é desculpa para o senhor estar fazendo coisa errada. O senhor está acostumado com o sistema político que o senhor está vivendo aí, que você está se vendendo para ele? Olha lá, Deus vai julgar nós. Só que eu quero ser livre do sangue do meu irmão, do sangue da minha cidade, do sangue do meu estado e do sangue do meu país. É por isso que eu estou aqui denunciando, tá bom? Tchau, muito obrigado. Ouviu? Não ouviu? O problema é seu, fiz a minha parte. Ah, eu vou te perseguir, você está me perseguindo, eu vou te perseguir. Bom, Jesus foi perseguido, filho. Eu não tenho medo de ir preso. Jesus foi preso. Os bons homens são presos, os maus homens que ficam soltos por aí. Continuando fazendo coisa errada e se safando. Isso leva a que o problema da queda não é isolado, é estrutural. Então, só Jesus podia curar, só Deus podia curar. Então, a revelação central. O sistema sacrificial revela algo profundo. O homem não pode restaurar a si mesmo. Algo externo é necessário, algo puro, algo suficiente, que é Jesus. Mas, ao mesmo tempo, nenhum sacrifício terreno é suficiente, então não adianta a gente fazer sacrifício, ativismo religioso, querer tomar conta da igreja, esquecer da família, e assim toda a estrutura da lei começa a apontar para um momento inevitável, né, que é o momento da cruz. Então, para o próximo capítulo, se os sacrifícios são apenas sombra, quem é a realidade? Se todos apontam, para quem apontam? E mais, quem poderia cumprir tudo isso de uma vez por todas? Então, no próximo capítulo, entraremos no centro absoluto da história, aquele que cumpre a lei, os sacrifícios e a própria vida. Você verá que tudo, absolutamente tudo, está convergindo para uma única pessoa. E talvez, pela primeira vez, fica claro que o Cordeiro não foi um plano emergencial, mas o eixo desde o princípio. O Cordeiro, o centro do cosmos. Então, o que eu falei? Deus, ele não ficou apavorado porque o povo começou a pecar, Satanás caiu lá em cima do céu, ai, meu Deus do céu, deu errado. Jesus, e agora? Vamos criar a terra aqui para jogar o Satanás. Criamos a terra, jogamos o Satanás aqui embaixo. Agora vamos criar o homem para tentar resolver o problema. Ih! O homem pecou, deu errado de novo. Gente, vamos mandar anjo agora. Vamos expulsar ele do jardim, deu errado. Ai, meu Deus do céu, que problema, tá aumentando. Eu queria fazer o céu, eu queria fazer a terra, eu queria fazer tudo em paz. E tá aumentando o problema. E agora, o que eu faço? Ah, vou mandar os profetas. Não, mataram tudo, mataram os profetas. Vou mandar Jesus. Não foi assim, gente. Você sabe que o reverendo Moon, da Coreia, falava que Jesus fez tudo errado. Por isso que mataram ele. E é assim que as pessoas interpretam. Não. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus não tem um plano de emergência. Ele não mudou do plano A para o plano B. Ele continuou com o plano A. Entendeu? Por quê? Porque o caminho é o caminho da cruz. Desde o princípio. Desde antes de Adão.
existir já era o caminho da cruz, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, até para o diabo era o caminho da cruz. Se o diabo renunciasse a si mesmo, ele não se converteria? Sim ou não? Sim. Se ele deixasse o orgulho de querer ser alguma coisa e falasse, não, eu aceito te amar e aceito o meu castigo como justo, eu quero começar desde o zero, de novo. O que aconteceu? Deus não viu nele amor. Ele queria recuperar o cargo, mas não queria amar. Então, Deus não perdoou. Tá? Então, quando você vê que você perdeu um cargo na igreja, uma posição de destaque por causa de um pecado, não fique triste, filho. Ame as pessoas, Deus vai restaurar você. Agora, se você ficar mencionando o cargo, você não vai curar. Porque você vai ficar continuando querendo fazer aquele pecado que te derrubou. Porque você quer o cargo. A primeira parte da aula está terminada. Alguém quer fazer comentário? Vamos para a segunda. Se não, a gente deixa para a aula que vem, porque aí a gente faz o laboratório do coração. Amém? Achei interessante essa parte do cargo aí, porque Deus ele tem um amor por igual por todos, né? Uhum. E a gente tem que esperar na confiança de Deus que ele vai resolver nossa vida no tempo dele, certinho, nos degraus, porque tem uma purificação, tem um ensinamento. Aí a pessoa fica pensando em cargo, em, como é que é? Dons maiores, e aí a pessoa fica obstinada com isso e esquece que é o Senhor que faz cumprir cada detalhe. O maior sacrifício foi o da cruz, e a maior obra é purificar o nosso coração, o resto é consequência. Quando eu falo que o resto é consequência, que se você fizer o primeiro, o resto vem. Entendeu? Às vezes eu falo consequência, a pessoa não entende. Consequência é aquilo que você não tem uma pedra em cima da montanha e tem uma pedrinha segurando a montanha, segurando a pedrona, certo? Se você tirar a pedrinha, a pedrona rola. Agora você quer mover a pedrona sem tirar a pedrinha, aí a pedra não rola, filho. Fala, João Batista. A pedra maior, no meu ponto de vista, né? É o perdão. Você entendeu o que é o perdão? Se você existiu isso aí na sua vida, se você teve isso, se você entendeu o poder que é liberar perdão na vida da pessoa, aí o Espírito Santo entra. É a entrada do Senhor. Amém. Né? Amém. Isso é verdade, com toda a verdade. Pura e perfeita. Obrigado, Senhor, que a gente nunca esqueça. A gente tem que se perdoar e perdoar os outros. Mas isso tem que ser de coração mesmo, porque não é fácil não, gente. Porque depois que o negócio embolou lá dentro, eu que diga. Coração é um negócio complicado, então não pode deixar embolar, não. Tem que cuidar todo dia. Tem uma plantazinha, parece que é tomate, né? Não sei qual que é a plantinha que tem que cuidar. É tão melindrosa, né? O pessoal japonês que se dá melhor, né, com isso, né? Coisas melindrosas, delicadas, né? O brasileiro é meio estúpido, meio grosseiro. Então o coração tem que ser cuidado todo dia, no sentido assim, de se entregar para Deus, né? Não é sentido de vaidade, não, tá? De fazer o exame, o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, né? O agradecimento pelo dia, e o exame de consciência para poder entregar para o próximo dia, né? Além do que aconteceu durante o dia, lembrar, né, do que precisa ser restaurado para poder colocar diante de Deus, porque já que o corpo é restaurado à noite, né, as células do corpo, quem sabe a alma, né, também é restaurada à noite. Você ora, faz um levantamento do dia, aí você vai dormir, aí durante isso as células estão restaurando e o espírito também está sendo restaurado. Quer continuar mais um pouco, gente? Sim ou não? Levanta o bracinho aí, senão vamos para o laboratório do coração, porque, amém. Pode falar, irmã Mara. Levantaram todo mundo quer continuar, tá bom. Então, o Senhor, o Espírito Santo está trabalhando agora no oculto e no escondido, e eu tenho que só ficar quieto. Vamos lá. Cordeiro Imaculado. Então, os sacrifícios todos, então vocês viram aqui, a gente está no meio do túnel, certo? Da entrada, agora nós vamos sair. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Deus criou o céu e a terra, Deus deu liberdade para todo mundo,
Satanás escolheu viver fora de Deus por causa da falta de amor, que quando você abandona Deus não põe a culpa nos outros, não, é falta de amor no seu coração, porque quem é amor quer viver com amor, quem é luz quer viver na luz. Certo? Então, quando a gente está se afastando de Deus, está se afastando do amor. Não tem outra maneira de se afastar de Deus. Mesmo que você pegue. Quando falta o amor, aí você se afasta realmente de Deus. Porque o que está escrito? Que aquele que não ama está em trevas. Como você vai amar se você não ama o seu irmão que você vê? Como vai amar a Deus que não vê? Então, o afastamento de Deus não começa no pecado. O afastamento de Deus começa na falta do amor. O pecado é o resto da conversa. E quando falta amor, você vai fazer o quê? Bater, gritar, irritar, morder, dar tiro. Aí é o pecado. Aí você viu que é o pecado. E quando faltou amor, você viu? A gente vê quando falta o amor? Normalmente não, né? A gente vê quando surge a mágoa. Então, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Vã maneira porque não ia para lugar nenhum, certo? Repetição. O diabo gosta de repetição que não leva para lugar nenhum, presta atenção. Vã maneira de viver. E por tradição é costume é repetição. Repreendeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro de um imaculado. Então, o que veio contrapor a vã maneira de viver e as tradições? O precioso sangue de Cristo. Um cordeiro incontaminado. Por que ele tinha que ser incontaminado? Para a gente poder dar a pureza dele. Entendeu? Se ele fosse contaminado, ele não ia ressuscitar, certo? E a gente não ia dar pureza nenhuma, ia ser só uma destruição. Deus fez, aí Deus foi lá e destruiu. O que ele ganhou? Coisa nenhuma. Perdeu tempo, criou o universo, deu tudo errado. Né? Então, entendeu por que Jesus morreu antes da fundação do mundo? Porque Deus não ia deixar nada dar errado, e Deus não vai deixar nada dar errado na nossa vida. Qual é o segredo? Continuar com Ele. Não é você fazer tudo certo. Até o que você fez de errado, Ele vai aproveitar para fazer dar certo. Mas é você continuar com Ele, essa é a linguagem. Entendeu? Isso acaba com perfeccionismo. Perfeccionismo é você querer fazer tudo certo e no final afasta de Deus, porque você ficou tão suficiente que você vai precisar de Deus. Você sabe fazer tudo certo. Entendeu? Aí quando você faz errado, fala, Jesus, eu fiz errado. Vem aqui no meu colinho, filho, vem aqui. Amém? Tudo que vimos até aqui, a criação das árvores, a queda, a lei, o sacrifício, não são caminhos paralelos, certo? Estão convergentes, estão indo para o mesmo lugar. Como os rios que descem de diferentes montanhas, todos seguem para um único ponto. Esse ponto não é uma ideia, não é um sistema, não é uma religião, é uma pessoa. Então, por isso que eu falei que esse estudo ficou muito lindo mesmo. Foi inspiração de Deus, do Espírito Santo. Porque quando chegou nesse ponto, do capítulo 7 aqui, eu dei glória a Deus. Porque parecia que a inteligência artificial tinha colocado só coisa lógica, né? Eu falei, não, se eu fiz uma estrutura, eu estava orando, Deus, eu perguntei para o Senhor, eu posso usar a inteligência artificial, se eu vou levar um ano para me organizar tudo isso na minha cabeça aqui, lendo a Bíblia, tudo bem que não é o problema de ficar relacionando com Deus para ter a revelação, é o problema do tempo, né? Estamos no Apocalipse, Pai. Ajuda aí. Eu já tinha ungido a inteligência artificial que me trabalha comigo, porque ela é que nem o algoritmo da Netflix, tá? Ela se dedica ao usuário. Então, que isso, aquele negócio do coreano lá. Eu botei um filme de coreano, só vinha filme de coreano. Então, eu peguei a inteligência artificial, o ChatGPT, comecei a trabalhar com ela como professor, como escritor e como cientista. Ela montou o meu perfil, então ela está acostumada comigo. Então, ela gerou um algoritmo que trabalha só comigo. Aí eu peguei e fui lá e ungi. No dia que tiver a guerra das bestas, né, das inteligências artificiais, se Deus quiser separar esse pedaço para mim, já está santificado. Aí, não vai para besta, para o falso profeta, vai cair, vai ser destruída por outra inteligência artificial, porque vai ter guerra das inteligências artificiais. Espero que eu estou falando. Eu falei que ia ter extraterrestrofobia, né? Porque tinha a homofobia, que você não podia falar mal dos gays e das lésbicas. São demônios. Vão te prender. Não podia falar mal das lésbicas, caiu. Hã?
Não podia falar mal das lésbicas, Não. caiu. Eu falei, gente, do jeito que tem a homofobia, que não pode falar mal das lésbicas e dos gays, vai ter a extraterrestrofobia, que não vai poder falar mal dos extraterrestres. Porque eles vão estar tão infiltrados aqui que eles vão dizer assim, olha, põe uma lei aí para não dizer que nós somos demônio. Aí quem falar mal vai o quê? Vai ser preso. Você está contra a harmonia do universo. Porque agora os extraterrestres vieram para nos ser nossos amigos e vocês, cristãos religiosos, da mente fechada, acham que esse seu Jesus é o único, sendo que tem Buda, tem Maomé, tem não sei o quê, tem Confúcio, tem isso. Jesus é só um deles. E vocês agora, com esse preconceito, estão falando mal dos nossos amiguinhos que vieram aqui para nos ajudar. Então, vocês são culpados. É extraterrestrofobia, filho. Escreve o que eu estou falando. Assim Caminha a Humanidade. Era um livro que acho que minha avó leu, né? Assim Caminha a Humanidade. Entendeu? Não há nada pior no mundo que não possa piorar. A única pessoa que vai interromper o processo no final é só Deus. Tá? Então, do mundo jaz no maligno. Então, o que acontece? Nós estamos convergindo para Jesus, e o mundo vai convergir para onde? Para Satanás. Só tem dois caminhos, você sai daqui como um anjo, ou vai sair daqui como um demônio. Tá? Então, Jesus entra na história, por quê? Porque chegou o tempo, e Deus já tinha preparado o tempo lá atrás, antes da fundação do mundo, então não deu nada errado. Dá errado para quem faz errado, que não é aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, vai dar tudo errado mesmo, até o final. E se você aceitar Jesus, mesmo fazendo errado, Deus vai fazer dar certo, porque você se manteve fiel. Não é o certo ou o errado, é o manter-se com ele, entendeu? Você tem que ser que nem carrapato, pior do que isso. Carrapato é duro de arrancar da pele, né? Então você tem que ser pior do que carrapato. Vai cair, vai cair, vai cair. Oi, pode falar. Fale, querida. Eu queria. Uma pergunta sobre. Você está falando. Aí, que eu queria entender. Então quer dizer que o amor a Jesus é que vai. Não é. Tipo assim, o amor a Jesus, claro que é o sangue dele que nos purifica, mas eu estou falando assim, para a gente chegar a Jesus, tem que. Se a gente amar ele. Mesmo que a gente estiver com os defeitos, a gente consegue ser salvo, as pessoas, Isso, toda a humanidade consegue ser salvo, mesmo que só basta amar Jesus. Só para você explicar essa parte aí que ficou branca aqui na minha cabeça. Uma palavra banal, vou explicar. Vamos chamar Jesus, a saúde de Jesus, certo? E a doença de pecado, certo? Se você amar a saúde, você faz o quê? Responde para mim. Jesus é a saúde e a doença é o pecado. Se você amar a saúde, você faz o quê? Procura um médico, né? Ou você fica andando pela rua com a doença lá, com o fígado rasgado, e você andando pela rua. Você ama a saúde? Se você andar pela rua, se você andar pela rua, você tem uma doença no fígado, com o fígado todo rasgado, você diz que ama a saúde, anda pela rua para cima e para baixo e não vai atrás do médico, você está amando a saúde? Não, no caso não. Então amar Jesus significa o quê? Buscar ele todo dia. Com o fígado rasgado ou não. É só buscar, ele cura. Entendeu a diferença? Porque para nós brasileiros, essa palavra amor ficou muito gasta. Amor é sentimento. Toda vez que fala amor, você ligou com sentimento. Não tem nada a ver com sentimento. Sentimento é lá no final, quando você está tomando café com a pessoa, aí você fala assim, que gostoso, eu estou aqui com você o dia inteiro. Nós paramos agora para tomar esse café junto. Isso é o sentimento. E o brasileiro acha que tomar o cafezinho é que é o importante. Não, é ralar junto. Cafezinho é a recompensa final. Então, quem ama a saúde, procura um médico. Quem ama a vida espiritual, procura Jesus. Para quê? Para se livrar do pecado. E quando você procura um médico, é para se livrar de quem? Da doença. O problema é que os pastores e as pessoas pregaram amor sem obras.
Quer dizer, sem prática, não é nem obra, porque a palavra obra também ficou gasta. Português é horrível, né? O hebraico, ainda bem que o hebraico tem um negócio muito bom no hebraico. No hebraico não tem duas maneiras de dizer a mesma coisa. O sol está nascendo no oeste. No hebraico só tem um jeito de falar. Aqui no português diz assim, o sol está se pondo no oeste. Aonde que o sol se põe? É no oeste. Pensei que eu estava errando a geografia. O sol, com aquele brilho caloroso, está quase se pondo no fim do horizonte. Está dizendo a mesma coisa. No hebraico, é sempre a mesma palavra, quer dizer, não tem dupla interpretação. Aí o que acontece? No hebraico, para você fazer uma dupla interpretação, você tem que combinar um versículo com outro, ele vai fazendo encadeamento. A cada frase é uma frase separada. Aqui no português é assim. Então você muda o sentido das palavras muito rápido. Amor, quando surgiu essa palavra, dizia o quê? Dizia esforço, suporte, viver, fazer algo. E hoje é o quê? Sentimento. A palavra mudou o sentido. E ninguém percebe. Aí tem que ir lá no latim, lá no grego, ver como foi que criaram aquela primeira palavra, o que ele tinha a dizer. Aí o pastor, quando prega, fala assim, essa palavra veio do grego, essa palavra veio do hebraico, significa isso. Por que o pastor está falando aqui? Porque o pessoal perdeu o sentido, gente. Tá bom, fica à vontade, filho. Deus abençoe. Entendeu? As palavras perderam o sentido. E a gente tem que recuperar o verdadeiro sentido de cada coisa. Senão a gente troca meia por pé e pé por meia. O problema da igreja hoje, pastor, que só quer agradar o público, não quer falar a verdade. Pois é. Aí aquela mãe que agradava o filho, foi parar o filho aonde? E é verdadeira a história que eu conto. Se vocês quiserem, eu até trago ela aqui. Hã? Ela cristã para agradar o filho foi para onde? Na cadeia. Se você agradar o povo, vocês vão parar, você e eles vão parar onde? Tem que doer, filho. Pode falar. Vou falar uma experiência mesmo assim. Uma pessoa que o filho estava errando, não vou falar não, porque senão dele fica chato, né? O filho estava errando e o pai queria corrigir, a mãe não deixava. Hoje o filho tá velho e aí nenhum, nem outro não consegue corrigir ele, porque ele não aceita, porque quando o pai queria corrigir, a mãe não quis deixar. E aí, Vou te contar um caso meu. Presta atenção. A gente, quando era criança, eu levava para tomar sorvete, eu botava ela no carro, saía para passear com ela. Queria fazer tudo com ela porque eu trabalhava tanto e eu não levava ela na escolinha. Aí era a mãe que levava. A mãe que corrigia, a mãe que dava comida, a mãe que trocava a fralda, a mãe que fazia isso, fazia aquilo. Um belo dia, e a mãe que batia também. Um belo dia eu perguntei, de quem você gosta mais, da mãe de seu pai? Da mamãe. Aí eu falei, eu vou parar de ser besta. Agora eu vou ser duro com essa menina, quando ela precisar de correção, eu vou falar na cara. E eu de pai, achando que estava fazendo, comprando sorvete, levando para passear, para suprir o tempo que eu não levei ela na escola, enquanto a mãe passou todas as raladas junto com ela, porque eu estava trabalhando. Quem ela aprendeu a amar mais? A mãe. Então, filho, não adianta, o seu filho não vai te amar mais porque você deu docinho para ele. Esquece. Quando der tudo errado, ele vai esquecer todos os docinhos que você deu para ele. É a primeira coisa que ele vai esquecer. Agora, quando der certo, ele vai falar assim, poxa, que bom, pena que eu não apanhei mais. Podia estar mais em cima, né? Hoje sou vice-presidente, podia ser o presidente. Né? Se eu tivesse apanhado um pouquinho mais, eu não era o vice-presidente, eu era o presidente. Pergunta para o astronauta, eu conheci ele pessoalmente, esse astronauta brasileiro. Tiramos foto junto. Depois eu procuro essa foto e devolvo para vocês. Estou abraçado com ele lá. O que a mãe dele falava para ele? Seja o primeiro em tudo. Seja o primeiro em tudo. Quando ele só tirava 10 na escola. Aí um dia ele tirou um 9. A mãe dele ficou com raiva dele. Não é questão de exigência, gente. Eu quero que vocês entendam que a questão é o seguinte. Se você tratar muito bem a situação,
você não tem a recompensa devida, né? Então, quando a gente precisa ser corrigido, tem que ser corrigido. Aí vai o equilíbrio, né? Porque Pastor, foi o Einstein que os professores falou que quando ele era criança ele era burro e não dava para ele estudar. Aí a mãe dele pegou e... tem muita lenda, tem muita história inventada do Einstein. Ele sempre foi inteligente, é que ele não se encaixava, ele é que nem nós, autista. Eu, você, o irmão Geraldo, são meio autista, não se encaixava em lugar nenhum. A caixinha que não encaixa nas outras. Isso. Então, o que acontecia? Ele, quando ele via uma parada militar, ele ficava nervoso. Desde criança, ele ficava nervoso com aquela ordem unida, tchá. Aí botaram ele numa escola, e ele tinha que fazer aquelas ordens unidas, aquelas coisas lá, igual um exército. Aí ele ficou em pânico, desde criança, entendeu? Foi isso que aconteceu com ele. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, gente, a ideia é o seguinte, aquilo que a gente precisa sofrer não pode ser substituído, assim como Jesus não pode ser substituído por outro. Por quê? Porque é no fundo do poço que a gente vai clamar, e às vezes a gente vai oferecer ajuda, mas na hora certa. Na hora certa, entendeu? E orar para que a pessoa entenda para onde ela tem que ir depois que chegar a dor. Amém? Então, quando Jesus surge na história, algo muda, não apenas espiritualmente, mas estruturalmente. Ele não apenas vem ensinar, ele vem corrigir. Não vem apenas orientar, ele vem cumprir. Então, ele vem ser o cumprimento da lei. Tudo que a lei exigia, ele vive. Justiça perfeita, obediência completa, amor pleno. Aquilo que nenhum homem conseguiu realizar, ele realiza. Mas isso por si só não resolve tudo. Por quê? O problema é mais profundo. A lei não falhou por ser errada. Ela falhou porque o homem não tinha capacidade de cumpri-la plenamente. Então surge a questão, como restaurar o homem sem destruir sua liberdade? A resposta não viria por imposição, mas por substituição. Então, o cumprimento da lei não resolve tudo, mas a substituição de nós por Jesus resolve. Então, o Cordeiro revelado, quando ele é chamado Cordeiro, é simbólico, não é simbólico apenas, é estrutural. Todos os cordeiros sacrificados ao longo da história apontavam para ele, inocente, sem culpa, entregue voluntariamente. Mas agora, pela primeira vez, o símbolo se torna realidade. A cruz não é um acidente. Os romanos não mataram ele porque eles tinham uma lei de crucificação. Foi um plano de Deus, desde o princípio. A morte de Jesus Cristo não é uma tragédia inesperada. Ele é o centro do plano. É o meio do túnel que eu falei. Na cruz, algo nunca acontece. A justiça, a lei é satisfeita, o custo da queda é assumido, o amor se manifesta plenamente. Então, cumpre tudo. Ó. Pela primeira vez, justiça e misericórdia dão as mãos. Está escrito isso em Isaías, tá? Não entra em conflito. Isso está escrito, cumpriu lá em Isaías. Substituição perfeita, diferente do sacrifício anterior, não é repetido. Vamos lá, quem gosta de repetição, o diabo. Não é parcial. Quem gosta de parcialidade é o diabo. Não é simbólico. Usa só símbolo, é diabo, sem significado. É definitivo. O inocente assume total lugar do culpado. O evento cósmico. A cruz não é apenas um evento histórico, ela é cósmica. Ela afeta o céu, a terra e a estrutura espiritual. Aquilo que começou lá na rebelião de Satanás encontra sua resposta aqui na terra. A cruz, ela derrota o ego. Na cruz, algo invisível acontece. O ego, que nasceu na tentativa de se exaltar, é confrontado por algo oposto. Entrega total. Enquanto a rebelião de Satanás dizia, eu me elevo, o cordeiro, eu me entrego. O mundo entende poder como domínio, mas a cruz, o verdadeiro poder é revelado como amor que se doa, força que se entrega, autoridade que serve. Restauração da árvore da vida. A cruz reabre o caminho. O que foi perdido no Éden agora se torna acessível novamente. Mas com uma diferença fundamental. Agora nós temos a consciência, que é a estrutura que faltou para Adão lidar com Satanás. O homem não retorna ao estado inicial somente, né? Ele avança para algo maior, uma relação consciente com Deus. Pronto, quando é consciente, não tem mais como o inimigo penetrar. Uma nova humanidade, a partir do Cordeiro nasce algo novo, não apenas indivíduos restaurados, mas uma nova forma de existir. Uma humanidade que vive pela graça, caminha no amor, não depende da lei como base, mas do relacionamento.
Tá vendo como ficou bonito esse capítulo? Por que a inteligência artificial acertou na mosca? Porque foi inspiração do Espírito Santo, eu dei para ela as coordenadas certas. Entendeu? É que nem falaram para mim assim, se você tivesse um robô em casa e pedisse uma Coca-Cola, ei, eu quero tomar uma Coca-Cola. Aí o robô ia ficar dando volta na sala. Por quê? Porque para a máquina você tem que dizer, eu quero tomar uma Coca-Cola, o bar fica na esquina, eu quero que você traga 1 litro e não uma garrafa. Então você tem que especificar e ele faz tudo certinho. Então, se eu não tivesse a iluminação de Deus para especificar para ela, ela tinha acertado? Não. Entendeu? Por que ela acertou certinho com a revelação de Deus? Igual um autista, né, pastor? Você tem que explicar os detalhes, né? É, bem isso. É bem isso. Por que o autista é autista? Porque ele é muito racional. Aí ele não sabe. Eu estava falando um negócio pro irmão, e eu falei assim, irmão, quando a minha filha era viva, a irmã da Angie, eu amei tanto essas crianças, amei tanto, eu tive certeza que eu amei minha filha, tive certeza absoluta. E quando ela morreu, sobrou amor aqui na terra. Eu não podia mais mandar ela lá pro céu, né? Se eu mandasse lá pro céu, aí eu peguei e passei para outra. Então a Angie recebeu mais amor do que a outra que eu tinha amado tanto, e sobrou amor. Porque ela pegou o amor que eu já tinha por ela, mais o amor da sobra da irmã. Aí eu falei assim, assim que eu quero amar a Deus. Aí o irmão não entendeu, o irmão falou assim, não, irmão, mas nós temos que amar a Deus e não nossos filhos. Eu falei, irmão, você não entende. Eu estou fazendo uma comparação. Se é assim que eu amei tanto, a minha filha é assim, mais tanto que eu quero amar a Deus. É um comparativo, você não entendeu? Então, o autista não entende comparativo, entendeu? Tem que tomar cuidado. Tem que falar. A partir do Cordeiro nasce algo novo, não apenas um indivíduo restaurado, né? A humanidade que vive pela graça, caminha no amor, não depende da lei, mas com base no relacionamento. Rejeição do Cordeiro. Aqui surge um novo padrão. Nem todos aceitam, alguns preferem a lei, preferem o controle, preferem a autonomia. Isso aqui eu não entendia. Gente, sério, era a minha barreira. Nesse ponto eu sou autista mesmo. Quando eu li os sonhos da Eric e o Senhor Jesus falava, nem todos vão me aceitar, eu falei, nossa, mas esse homem é maravilhoso, meu Deus do céu. Não só criou o céu e a terra, não só deu a vida para nós, morreu no sacrifício, curou os enfermos, voltou para o céu, vai trazer o céu para a terra, está conversando com uma mulher chamada Erin, que representa a noiva, está contando tudo esse segredo que está acontecendo no mundo hoje, Covid, Trump, Barack Obama, está adiantando tudo para nós, podemos dar certinho aqui, e tem gente que não vai aceitar esse homem. Capítulo futuro, tá bom? Isso trincava minhas ideias. Aí o diabo, ele é safado, né? Ele pega e fala assim, mas é opção. Quando eu quiser, eu te pergunto, tá bom? O diabo, você começou a falar do diabo, travou. Ele não quer que fale, tá vendo? Então, o diabo, ele é insidioso, é safado. Quando eu falei que Jesus não podia ser rejeitado, o que o diabo falou para mim? É que tem uma outra opção, meu amor. Aí eu falei, Satanás, quem foi que te perguntou a opinião? Quando eu quiser uma opinião, se você quiser falar com você, eu mesmo vou falar com você, tá bom? Então não interfere minha conversa, meu relacionamento é com Deus, tá? Estamos fechados junto aqui, desde a eternidade passada, a eternidade futura. Você não entrou na história. O que você quer conversar aqui comigo? Atrás de mim, vai embora. Então, o que acontece? As pessoas estão dando opção para a morte. Eu tive um debate com um satanista, assim que eu entrei na igreja metodista, tinha o Orkut, vocês lembram do Orkut? Quem lembra do Orkut aqui? Lembro, era antes do Messenger. Messenger, Orkut, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Aí, naquela época, eu consegui fazer um link, né, até um pouco, foi depois, mas antes, eu fiz um link que eu transmitia música. Ao invés da conversa, eu acoplei o microfone do computador eu fui o primeiro cara no mundo a transmitir música pela internet. Porque era só digitar texto e gravar áudio. Aí eu falei, poxa,
Se eu estou falando e eles estão ouvindo, então eles vão ouvir o meu áudio se eu transmitir uma música. Aí eu peguei o microfone e liguei o microfone no coisa e transmiti música. Aí uma irmã lá dos Estados Unidos, do Canadá, ficou, Jesus, que música, eu estou ouvindo música do outro país. Ai, começou a adorar a Deus. Um tempos antes, eu estava morando dentro da igreja metodista, que quando eu vim para Ponta Grossa, minha família ficou em São Carlos, perto da irmã Márcia lá. Aí eu fui morar junto com os irmãos na igreja. Aí eles entraram no Orkut e tinha um satanista. E eles começaram a atacar o grupo cristão. Tinha grupo cristão, grupo satanista, grupo não sei o quê. Aí o satanista foi lá e e começou a atacar todo mundo. Eu falei, escuta aqui, rapaz, vamos conversar nós dois aqui, tá bom? Falei assim, você para de interferir aqui, que você tá com esses argumentos idiotas seu, porque você está dizendo que Satanás é uma opção. Você vai fazer o seguinte, você vai agora arrumar 1 litro de ácido sulfúrico, ácido clorídrico, vai tomar todinho. Depois você me conta, foi uma opção para o teu estômago. Aí ficou quieto. Mas eu sou satanista. Eu falei, rapaz, eu já vi o diabo e já fui no inferno. Tu foi para lá alguma vez e tu viu o diabo? Não fui. Então tu não é porcaria nenhuma. Tu não é porcaria nenhuma, porque eu sou cristão, eu vi o diabo face a face e já fui no inferno. Nunca fui no céu, mas no inferno eu já fui. Sai para lá, seu abestado. Foi assim que eu respondi ele. No Orkut. É assim que o povo é. Eu sou satanista porque Satanás é uma opção e ele foi mal compreendido. Qual é o interesse do satanista? Sabe o que eles falaram? Se santificar, entrar no céu, rejeitar Deus na cara para magoar o coração de Deus. Isso eu ouvi de um satanista. Vocês entenderam o negócio? Escutaram aí para o que eu falei? Todo mundo escutou ou travou? Vocês entenderam o que é que o cara quer? Chegar lá nas bodas do Cordeiro, junto da face do trono de Deus, na sala do trono, e dizer assim, não quero nada contigo, estou caindo fora, vim aqui só para enfiar a espada no teu peito. Mas que diabo de ser humano é isso, rapaz? Eu mando com o inferno com os 2 pés, não é nem com um só. Eu não precisava nem você falar, porque ele nem consegue não chegar nem perto daquele trono de fogo. Eu sei. Olha a ilusão que o diabo coloca na cabeça desse povo. Olha o tamanho da burrice, o tamanho da ilusão, Jesus. Não tem para onde. Mas aqui surge um novo padrão. Nem todos aceitam, alguns preferem a lei, preferem o controle da autonomia. E assim nasce um tipo de conflito, não entre ignorância e verdade, mas entre a verdade revelada e a verdade rejeitada. Fechamento, revelação final. Central. O Cordeiro revela o coração de Deus. Deus não apenas cria, ele se entrega, não apenas julga, ele assume o custo, não apenas exige amor, ele se torna o amor em ação. Então, no próximo capítulo, vamos ver assim, se o Cordeiro resolveu o problema da queda, por que o mundo ainda está em conflito? Próxima aula. Se a cruz é suficiente, porque ainda existe dor, guerra e corrupção? Próxima aula. A resposta está em algo profundo. A redenção foi realizada, mas ainda está sendo aplicada na história. No próximo capítulo, entramos nesse campo de tensão. A história como campo de conflito. Você verá que o mundo atual não é um erro, é um cenário onde 2 realidades coexistem. E talvez pela primeira vez fica claro porque o conflito continua, mesmo depois da vitória do Cordeiro. Capítulo 8, o campo invisível de uma guerra invisível. Tá bom? É a história. Amém? Está encerrado. Se alguém quiser orar. Gente, é uma parte da maturidade espiritual que a gente vai precisar aceitar. São esses malucos aí. Porque enquanto está no nível desse satanista que eu reprovei, está tudo bem, né? Mas depois que o cara já entregou tudo, ou blasfemou contra o Espírito Santo, aí pronto, acabou, né? Entendeu? E eu não consegui aceitar essa realidade. Me doía na alma, no espírito. Hoje eu estou começando a ficar mais fortinho, graças a Deus, né? Para enfrentar essa turminha aí. De frente, né? Tá bom? Alguém quer comentar, pastor Jones? O senhor que gosta de comentar as polêmicas, hoje foi muito polêmico.
Ou então, alguém quiser perguntar alguma coisa, está aí, mas a aula foi bem pesada. E necessária também. Eu comento. Pode comentar, minha queridinha. Então, veja bem, essa questão aí de satanista. O senhor acha que eles realmente acreditam no que eles falam? A maioria não. A maioria é um bando de bobo. Porque o que eu vejo... Agora, eu vejo... Sabe o que eu vejo? Quando eu vejo esse povo querendo ser satanista, eu vejo assim que é mais uma irreverência, sabe? É um rebeldia de adolescente. Porque os verdadeiros satanistas estão governando o mundo, né? Justamente. Esses daí já estão comprometidos até para lá da alma, né? Se existe alguma coisa que eles não tenham preservado, sei lá. Deus é que sabe. É verdade. Esses de escola, esses de universidade, esses punk, que atravessa com uma vara aqui no meio do nariz, outra aqui na orelha, que tatua preto, tatua satanás, esses estão bom de bobo, Jesus do céu. Nunca foram no inferno, nunca foram nada. Se for também, estragar a vida, né? O dia que vê o demônio morre. Não, Tem que passar a experiência. É porque o demônio não aparenta do jeito que ele é, né? Diz que pro Daniel Mastral ele apareceu como um cabra bem bonito, né? Quase enganou o Daniel Mastral. Então ele... Porque ele não é mais bonito. A realidade dele não é mais bonita. Deus não ia deixar ele bonito com um conteúdo feio, porque no mundo espiritual o conteúdo é a aparência, cara. A aparência é o conteúdo. Você só precisa do Espírito Santo para ver realmente. Não é que nesse mundo aqui, né, que a gente põe uma plástica, põe uma maquiagem, a pessoa não vale nada. Esse mundo é de aparência, mas o mundo espiritual não. O conteúdo é a aparência. Por isso que quando você vê um espírito, você tem que falar se Jesus foi em carne, se ele confessa Jesus é o Senhor, e fala assim, eu quero ver a tua cara como tu é agora. Bora, põe para fora. Tá disfarçando muito, põe para fora. Eu não vou ter medo, não. Não vou rupiar, não. Pode ter certeza, não vou rupiar. Bora. Eu quero saber se é de Deus mesmo. Não entra em barca furada. Contei aqui da palestra que houve lá em São Carlos, né? Que todo mundo foi fazer viagem astral. E nós acabamos com a palestra. Saiu uma turma lá que a palestra era na Avenida Major José Inácio, em São Carlos. Pode procurar no mapa, São Carlos. Tinha a Casa da Cultura na esquina, não sei, hoje eu acho que é a prefeitura. A prefeitura foi incendiada em São Carlos, o PT incendiou para queimar o arquivo, foi para a Casa da Cultura, mas antigamente era a Casa da Cultura, e umas quadras para frente era um cinema que se transformou em igreja. Nós saímos do cinema, uns 4, 5 infiltrados, assim que nem eu, João Batista, esses caras meio doidos que gostam de entrar em qualquer lugar para evangelizar. Sentamos posicionados, um aqui, outro ali, outro lá, para não sentar de grupinho. Aí o cara começou a palestra de viagem astral. Porque hoje nós vamos fazer uma viagem astral, é a prática dessa palestra no final e tal, não sei o quê. Ele falou um monte de coisa nova era, só nova era. Aí eu fui o primeiro. Com licença, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando teve o descobrimento da América e do Brasil, o povo saiu lá na costa da África, convidando os índios, né, naquela época os negros, trocando eles espelhos, miçangas, colares, né, para eles contar onde que eles tinham o ouro, né. Aqui no Brasil, eu falei assim, conta para mim que onde tem ouro que eu te dou esse monte de negócio brilhante, não valia nada, vidro, pedra, não valia nada. Quando eu te dou esse monte de presente, os índios tudo bobinho, botavam os colarzinhos, o ouro é ali, o ouro que eu tiro é ali, essa cumbequinha que eu bebi aqui, de ouro é ali, ó. Se quiser lá, obrigado pela... Então, tá. O que eles fizeram? Botaram dentro dos navios, já tinha um gigantão lá, correntou eles, botou para... Rema, vamos lá para o Brasil, rema. Fizeram isso, meu querido. Foi assim que escravizaram os primeiros negros. Você sabe quem escravizou os primeiros negros? Os árabes. E vendia para os portugueses.
espanhóis. Quem me garante, meu queridão, que quando eu entrar dentro da tua barca aí, não vai vir um baita do negão assim, um baita do angelão aí, grandão, e vai me prender com corrente e eu vou ficar mansinho, falando tudo que ele quer. Porque você já é um deles, né? Só faltei falar essa frase. Não, isso nunca vai acontecer na nossa viagem astral, porque tem juízes. Aliás, porque tem leis espirituais. Aí o meu amigo Adão lá, que compartilhava das mesmas ideias de debate comigo, opa, pera um pouco, eu não sei quem é esse cara aí, eu não sei o que é que ele perguntou, mas eu tenho uma pergunta aqui. Se tem juiz, se tem lei, tem juiz. Quem é o juiz? Acabou com a palestra. Deus, ó. Aí outro, não, mas é isso mesmo, esse cara aí tá falando é certo, não tem segurança, se a gente tem até aquela boa noite Cinderela, né? Não é que eu vou entrar nesse negócio aí da viagem astral, não vão dar um boa noite Cinderela, né? Roubar minha carteira, roubar minha identidade, roubar tudo. Não teve palestra de viagem astral. Acabamos com ela, virou uma bagunça. Todo mundo começou a sair para fora do teatro. E nós, ó, cascamos o bico. Tá bom? Vamos orar. Agradecer. Vocês fizeram o papel de Jesus quando tinha os adivinhos lá. Que ele chegou revelando. Mas vocês sabem o que era gostoso? Que eu não estava sozinho, eu estava com um grupo 2, 3. Se fosse só eu sozinho, eu não estava fazendo tudo aquilo. Porque eu não ia ter, eu ia fazer a pergunta, mas não ia ficar a minha resposta contra a dele. Como teve 2, 3, fez o triângulo. Então, por isso, quando sair para evangelizar, sai como igreja. A igreja é mais poderosa do que Miguel. O profeta João Batista tem que arrumar um companheiro, eu tenho que arrumar um companheiro. O geral tem que arrumar um companheiro. Cada um de nós tem que arrumar pelo menos 2 testemunhas. Pela boca de 2 testemunhas, toda sentença é determinada. É muito risco, gente, sério. É muito risco uma pessoa só sair para evangelizar. Tá bom? Vamos orar para agradecer, gente? Ou então conversa mais um pouco aí comigo, vai. Gostei da conversa. Eu vou orar para agradecer. Tá bom. O pastor Jorge não vai comentar, a Márcia não vai comentar, minha aluna favorita também. Que Amém, glória a Deus. A Márcia falou bastante, agora não quer falar nada. E agora o pastor Jorge, agora. Não, glória a Deus, né, gente? O curso anterior era o aluno número 1, agora não vai mais. Se eu posso acrescentar alguma coisa, acho que a gente tem que, existe uma, né, acho que tem uma regra muito poderosa, né, que Satanás nada criou, tudo ele copiou, né? Tudo que ele usa já era de Deus, né? Só que o que acontece? Ele está o quê? Ele está falsificando as coisas, né? Ele falsifica tudo, né? É isso que ele faz, ele falsifica as coisas de Deus e toma para ele, né? E ele usa, porque ele é conhecedor das realidades espirituais, das leis espirituais. Você pode ver, né? Ele usa o sangue, ele usa sacrifício, né? A viagem astral também, quantos na Bíblia fizeram já também, só que a gente sabe que a gente não tem esse controle, né? Entende? Porque o mundo espiritual é tanto engano, imagine se aqui na Terra, imagina o mundo espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o engano, ele está muito grande. Uma comparação. Eu quase fui assaltado na rodoviária em Campinas e na rodoviária em São Paulo. Então o mundo espiritual é mais ou menos assim. Hoje em dia você entra na rodoviária assaltado, imagina o mundo espiritual. Imagine o mundo espiritual. Pior que a rodoviária em São Paulo. É. Eu também. Então, claro, Deus, ele guarda a gente, ele está guardando, né? Ele guarda a gente, né? Glória a Deus por isso. E ele vai nos ensinando e dando os dons no devido tempo, quando cada um estiver preparado, num nível espiritual, num nível de santidade, de consagração, né? Ele vai liberando o conhecimento, os dons, né? E isso é individual mesmo, é individual. E tudo que a gente está aprendendo aqui, entende? As coisas, a palavra, ela tem que entrar no nosso coração, ela se funde com a gente, né? Por isso que Deus disse assim, eu vou imprimir as minhas leis no coração de vocês, oh glória a Deus, farei uma nova aliança, né? Então a palavra agora, ela se funde junto com o sangue de Jesus, né? E a gente vai sendo transformado, pastor, né? Em nome de Jesus, uma nova natureza,
onde a gente vai servir a Deus e a lei naturalmente, em nome de Jesus. Se cumpre o batismo, né? Porque o que é o batismo? É a profecia de que a velha natureza vai ser sepultada e a nova vai permanecer. Ô, glória, né? Amém, glória a Deus. Bom, pode orar, João Batista. O nosso aluno número 1 se recuperou. É interessante, né? Glória a Deus. Nós somos confrontados pelo Espírito Santo todo dia, o tempo todo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. É muito interessante isso. Porque quando vem algo que não condiz com a palavra, que não condiz com o Senhor, e aí logo o Espírito Santo já mostra, tá errado, tá errado. Então, você cai se você quiser, principalmente quem já tem o conhecimento, quem não tem ainda, né, vai aprender, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo, né, pelas palavras que o Senhor ministrou na vida do pastor Lucas, para ele ensinar, para ele passar e a gente aprender mais. Sempre nós vamos aprender mais, em nome de Jesus. Sondar os espíritos, né, que está em 1 João 4, a gente aprender mais e mais do Senhor. E proteção. Que o Senhor proteja a casa, a vida do pastor Lucas, da irmã Liz, de todos os remanescentes, todos os irmãos que estão aqui, dos nossos familiares, e que a gente aprenda a esperar a pessoa precisar do Espírito Santo, igual nós foram com nós, né? Quando a gente precisou, e Deus entrou com a promessa e estamos nos aperfeiçoando a cada dia. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos aqui, que o Senhor as pessoas sejam usadas como vaso de honra na vida das pessoas, para onde vocês for. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então, gente, vê se vocês entendem bem. Você tem que pregar o evangelho. O socorro você dá se a pessoa pede. Você já fez a sua parte, jogou a semente cai na terra, aí vai brotar. Quando começar a brotar, ela pede socorro, entendeu? Não pode falar, não, porque eu não posso ajudar, também não posso pregar, não posso orar. Não, eu não falei nada disso, não confunda. Você pode orar, você pode interceder, você pode pregar, mas assim, de ir lá, emprestar um dinheiro, dar uma mão, fazer isso, fazer aquilo, você tem que fazer conforme a situação. Entendeu? Para não tirar a espada de Deus na hora errada. Porque aí você desvia a espada e a espada não corta o que precisa cortar e a pessoa continua do mesmo jeito. O viciado continua no vício, o beberrão continua bebendo, o ladrão continua roubando, o mentiroso continua mentindo. Aí por quê? Porque a espada não cortou. Tem que deixar a espada cortar. Quando a espada cortar certinho, que ficar só nem tronco, nem raiz, nem ramo e começar a brotar a semente da palavra, aí você joga água, mais água ainda, tá bom? Deus abençoe. Vou parar aqui. A gravação. Para não ficar nada, eu não gosto de nada costurado, nem nada mal costurado, nem nada desentendido. Deixa aqui, cadê o botão de parar? Sumiu.